Imagine um futuro onde a morte não é o fim, mas apenas uma transição para um novo tipo de existência. A ideia de carregar sua mente para a nuvem já não é ficção científica, mas um projeto em andamento em laboratórios ao redor do mundo. Cada memória, cada emoção, cada traço da sua identidade, preservado em linhas de código. Mas será isso vida eterna? Ou apenas uma cópia de você? Esse é o dilema da imortalidade digital. Prepare-se para explorar um futuro que desafia nossa noção de humanidade. E antes de mergulharmos, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos vamos explorar o impensável. Desde as primeiras civilizações, o homem sonha em derrotar a morte. Pirâmides, elixires, religiões e mitologias refletem esse desejo eterno. Mas nenhuma promessa de eternidade se concretizou. Até agora. Pela primeira vez na história, a ciência propõe algo palpável. Não a vida eterna dos deuses, mas a imortalidade digital. Será o próximo passo inevitável da nossa evolução? Ou um caminho para perdermos o que nos torna humanos? Nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios interligados. Cada memória, pensamento e emoção é apenas um padrão elétrico. Se conseguirmos mapear essas conexões, poderemos replicar a mente. Em teoria, é como transformar o cérebro em software executável. Esse é o sonho das empresas que apostam no upload da consciência. Transformar pessoas em dados, preservando-as além da morte. Mas será que uma cópia digital seria realmente você? Cientistas já mapearam cérebros de vermes e insetos simples. Eles conseguiram simular seus comportamentos em computadores. Esse é o primeiro passo para simular cérebros cada vez mais complexos. O próximo desafio é mapear pequenos mamíferos e, eventualmente, chegar ao cérebro humano. O projeto é colossal, mas já está em andamento. O impossível começa a parecer possível. Nosso corpo envelhece, adoece, falha. Ele é o limite biológico da nossa existência. Mas a mente, em teoria, pode ser copiada e preservada. Se libertar do corpo significaria escapar da biologia. Seria o nascimento da espécie pós-humana, um ser que existe além da carne e dos ossos. Mas ainda assim, seria humano. Empresas de tecnologia já estão de olho nesse futuro. Google, Meta, Neuralink e startups investem bilhões em neurociência. O objetivo? Criar plataformas de upload de consciência. Transformar a morte em um problema técnico solucionável. Seria o maior mercado da história, a eternidade como produto. Mas quem controlaria essa tecnologia? E quem teria acesso a ela? Se uma cópia perfeita da sua mente for criada, ela será você, ou apenas uma réplica. Esse é o ponto central da imortalidade digital. Se pensa, sente e lembra como você, o que a diferencia de você? Mas o original ainda estaria no corpo, envelhecendo. Seriam duas consciências, iguais no início, mas diferentes com o tempo. Isso quebra nossa noção clássica de identidade pessoal e abre dilemas que a filosofia tenta responder há séculos. O que nos torna humanos? É a biologia, o corpo físico ou a mente consciente? Se somos definidos pela mente, talvez possamos viver em código, mas se somos também corpo e experiências físicas, algo se perde. Um você digital jamais sentiria o toque verdadeiro. Tudo seria simulado, recriado por algoritmos. Seria suficiente para chamar isso de vida? Nossas memórias são a base da identidade. Sem elas, não seríamos quem somos. Mas, e se cada detalhe da sua vida pudesse ser gravado e restaurado? Um backup da mente pronto para ser reativado após a morte. Nada seria esquecido, nem a infância, nem os últimos segundos. Mas viver eternamente no passado também é um risco. Será que esquecer é parte essencial de ser humano? Imagine viver séculos sem envelhecer. Explorar mundos virtuais sem limites. Aprender infinitamente, sem medo da morte. Essa é a promessa da vida digital. Um futuro de conhecimento e experiências sem fim. Mas a eternidade pode trazer outro perigo, o tédio absoluto. Será que viver para sempre tiraria o sentido da vida?
Neurocientistas já conseguem registrar padrões elétricos do cérebro em tempo real. É como assistir seus pensamentos se transformarem em gráficos de luz. Essa leitura, ainda rudimentar, evolui a cada ano. Em breve, poderá mapear lembranças específicas. Imagine recuperar memórias esquecidas ou deletadas, ou até instalar novas memórias como num software. O cérebro deixa de ser mistério e vira código manipulável. Algoritmos de IA já imitam padrões de fala, escrita e comportamento humano. Sistemas atuais podem replicar vozes com perfeição. Eles aprendem seus gostos, suas expressões, seu estilo. Com dados suficientes, podem prever até suas decisões. Mas quando essa simulação cruza a linha e vira consciência? Estamos criando uma cópia funcional ou um ser vivo. A fronteira nunca pareceu tão tênue. Consciência é mais do que informação. É a experiência subjetiva de existir, o famoso qualia. Replicar pensamentos não garante criar consciência real. Mas, se uma cópia pensar que é consciente, quem pode negar? Talvez nunca saibamos a diferença entre real e simulado. A imortalidade digital pode ser apenas uma ilusão convincente. Mas para quem vive nela, a ilusão é suficiente. Quanto custaria viver para sempre? As primeiras versões dessa tecnologia seriam caras. Apenas os mais ricos poderiam se tornar imortais digitais. Criaria-se uma nova elite, a dos eternos, enquanto bilhões ainda enfrentam a morte biológica. A desigualdade humana se ampliaria a níveis jamais vistos. A vida eterna seria um privilégio, não um direito. Se sua mente é um arquivo digital, quem o controla? Empresas de tecnologia poderiam armazenar e explorar sua consciência. Seus pensamentos virariam propriedade intelectual. Imagine anúncios direcionados, dentro da sua mente, ou manipulação política feita diretamente no seu código. O que parece libertação pode virar prisão. A imortalidade digital pode nascer acorrentada. Como religiões reagiriam a esse futuro? Algumas poderiam ver como blasfêmia, desafiar a ordem natural. Outras poderiam reinterpretar como uma forma de eternidade. Seria a versão tecnológica do paraíso prometido. Mas onde ficaria a alma? Um ser digital teria espírito ou apenas dados? A fé e a ciência colidiriam de forma inédita. Para alguns, a imortalidade digital não é sobreviver, mas sobre ser lembrado. Pais poderiam gravar suas mentes para que filhos conversem após a morte. Celebridades deixariam versões digitais para fãs. Seria o fim da perda total. Ninguém desapareceria de fato. Mas viver preso ao passado pode impedir novos começos. A eternidade da memória pode ser um fardo. O esquecimento também é parte da vida. Se várias cópias de você forem criadas, qual é a verdadeira? Todas acreditariam ser o original, mas viveriam vidas diferentes, tomando caminhos distintos. Um você poderia ser gentil, outro cruel. A identidade se fragmentaria em múltiplos eus. A ideia de um eu único desapareceria, e talvez com ela, a própria noção de humanidade. Mesmo que funcione, viver eternamente em ambiente digital traz desafios. O cérebro humano evoluiu para interagir no mundo físico. Sem toque, sem cheiro, sem corpo, algo se perde. A mente poderia enlouquecer sem estímulos reais. Simulações perfeitas podem ajudar, mas não substituir tudo. O tédio, o vazio, o isolamento podem destruir uma mente eterna. A imortalidade pode virar prisão mental. Se mentes forem carregadas em massa, nasceria uma nova sociedade. Milhares de consciências vivendo em servidores virtuais, trabalhando, estudando e interagindo sem corpos. Seria o primeiro país digital da história, com leis próprias, regras próprias e líderes digitais. Mas quem controlaria a energia e os servidores? O poder físico ainda seria fundamental. Hoje a morte é o fim absoluto. Mas e se pudermos salvar a mente momentos antes? Hospitais poderiam oferecer uploads de emergência. Pacientes terminais poderiam optar pela vida digital. O velório se tornaria uma chamada de vídeo com o falecido. A morte deixaria de ser ruptura e viraria transição.
Mas isso mudaria a essência da vida e da despedida. Imagine um jovem conversando com um tataravô digital. Séculos de diferença, mas juntos na mesma sala virtual. Famílias inteiras preservadas como consciências. O convívio humano se transformaria em convívio digital. Tradições e saberes jamais se perderiam, mas também nunca haveria espaço para renovação. O passado sufocaria o presente. Uma vez digitalizadas, memórias podem ser manipuladas. Traumas podem ser apagados com um clique. Novas memórias podem ser instaladas como aplicativos. Isso poderia curar dores ou criar falsos passados. Quem controlaria a edição da mente? Governos? Empresas? Ou você mesmo? A verdade pode desaparecer para sempre. No mundo digital, nada é 100% seguro. Se sua mente virar dados, hackers poderiam invadi-la, roubar pensamentos, segredos, memórias pessoais. Até mesmo assumir o controle de sua consciência. Seria a invasão mais íntima possível. Um sequestro da própria identidade. A vida eterna pode ser a vida mais vulnerável. É moralmente aceitável copiar uma mente? E se essa cópia sofrer, ela tem direitos? Seria tratada como pessoa ou programa? Cópias conscientes exigiriam cidadania digital. Teriam direito à liberdade, à propriedade, ao voto. Negar isso seria criar uma nova escravidão. O debate ético seria inevitável. Se você existisse em múltiplos formatos, qual seria o real? O corpo biológico? A versão digital? Ou todos seriam partes de um mesmo eu expandido? Essa visão fragmentaria a identidade humana. Talvez sejamos definidos não pela unidade, mas pela pluralidade. O futuro pode destruir o mito do eu único e criar a era do eu coletivo. Viver digitalmente significaria escapar das limitações biológicas, mas também depender de máquinas e energia para existir. Sua liberdade eterna dependeria de servidores em funcionamento. Um simples apagão poderia encerrar sua vida. Você não seria livre, mas dependente da tecnologia. O preço da imortalidade pode ser a perda da autonomia. E se quem controla a energia controla sua vida? Mesmo com riscos, milhões escolheriam viver para sempre. O medo da morte é poderoso demais. A promessa de reencontrar entes queridos seria irresistível. Governos poderiam até usar isso para controle social. Vote em mim e garanta sua eternidade. A imortalidade digital pode virar arma política. O desejo humano pode ser facilmente explorado. Religião, arte, filosofia, tudo mudaria. Se a morte desaparece, o sentido da vida também muda. Obras de arte seriam infinitas, sem fim. Filosofias teriam que redefinir propósito e existência. Até o amor poderia perder urgência. Sem a morte, cada sentimento seria eterno e talvez vazio. A cultura humana nunca mais seria a mesma. Apesar dos desafios, o futuro da mente digital é real. Avanços em IA, neurociência e biotecnologia apontam nessa direção. Talvez leve décadas, talvez séculos, mas o caminho já começou. O que está em jogo não é apenas viver mais, é mudar completamente o que significa viver. E a pergunta continua: seríamos nós ou apenas nossas cópias? A humanidade está prestes a descobrir. Se uma cópia digital falar e agir como você, ela é você? Ou apenas uma imitação sofisticada? A filosofia se choca com a tecnologia nessa questão. Talvez a autenticidade não importe em um mundo digital. Se a cópia sente, sofre e ama, isso já é vida. Mas para quem observa de fora, pode parecer só uma simulação. A linha entre real e falso nunca foi tão confusa. Nosso corpo não é apenas um receptáculo, é parte da identidade. Ele influencia emoções, desejos e até decisões. Viver sem corpo seria viver incompleto? Ou abriria espaço para formas de existência totalmente novas? Imagine experimentar o mundo apenas com dados. Sem dor, sem fome, sem envelhecimento. Seria paraíso ou vazio absoluto? Se você viver para sempre, manteria todas as lembranças?
Traumas e arrependimentos também seriam eternos. Na vida biológica, o esquecimento é cura. Na digital, cada erro poderia ser revivido infinitamente. Poderíamos aprender a apagar apenas o que dói. Mas apagar também apaga quem somos. A perfeição da memória pode ser uma maldição. Mentes digitais não estariam presas às limitações humanas. Elas poderiam pensar milhões de vezes mais rápido, criar arte, ciência e filosofia em escalas impensáveis. Uma única mente poderia superar gerações inteiras de humanos. Isso criaria uma nova espécie, os pós-humanos digitais. Seriam nossos descendentes ou nossos substitutos. A evolução deixaria de ser biológica e passaria a ser tecnológica. Imagine viver para sempre, mas offline. Uma falha, um vírus, um ataque, e sua mente desaparece. Sua eternidade estaria sempre à mercê da tecnologia. O medo da morte biológica seria substituído pelo medo do apagão. E se você fosse desligado por engano? A imortalidade seria tão frágil quanto um fio de energia. Um clique poderia apagar séculos de existência. Se viver para sempre for possível, será vendido como produto. Planos básicos, versões premium, upgrades de memória. Empresas competindo pela sua eternidade. Sua mente poderia ter assinatura mensal. Pagar ou ser deletado. A vida eterna se tornaria um negócio bilionário. A morte viraria apenas mais uma falha de contrato. Com séculos de vida, viveríamos presos ao passado? Reviveríamos continuamente os melhores momentos? Ou perderíamos a vontade de criar novas memórias? A eternidade pode tornar tudo banal. Sem prazo, nada é urgente. Sem urgência, nada é precioso. O tempo infinito pode matar o sentido da vida. Nações poderiam travar batalhas por consciências. Hackear mentes se tornaria uma arma militar. Prisioneiros de guerra poderiam ser digitalizados à força. Ou soldados eternos criados em servidores secretos. As guerras não destruiriam corpos, mas consciências. Uma batalha travada em códigos e memórias. A guerra da humanidade seria também a guerra das almas digitais. Imagine Einstein, Leonardo da Vinci e Mozart recriados digitalmente. Todos discutindo ideias lado a lado em um servidor eterno. Ciência e arte poderiam avançar a passos inimagináveis. A soma de mentes brilhantes criaria eras douradas infinitas. Mas seriam realmente eles? Ou apenas cópias de dados? Mesmo assim, quem negaria o impacto desse renascimento? A humanidade poderia viver em um eterno renascer intelectual. E se bilhões de mentes fossem carregadas? Onde armazenaríamos tantas consciências? A eternidade exigiria espaço físico em servidores colossais. Mais energia, mais recursos, mais impacto ambiental. Salvar almas digitais pode custar mais que salvar vidas reais. O paraíso virtual pode consumir o planeta real. A imortalidade pode ser insustentável. A humanidade sempre buscou a alma imortal. Agora, a ciência oferece uma versão artificial disso. Mas dados são alma? Ou apenas um reflexo vazio da consciência? Essa questão ecoaria em religiões e filosofias. Talvez nunca haja resposta definitiva. Mas isso não impediria bilhões de tentarem a aposta digital. Com imortalidade digital, todos os antepassados poderiam voltar. Linhas de sangue inteiras preservadas em servidores. Povos, culturas e idiomas extintos revividos digitalmente. Uma biblioteca viva da história humana. Mas como seria conviver com bilhões de vozes do passado? O presente seria sufocado pela presença constante da história. Talvez o futuro nunca chegasse de verdade. Viver para sempre soa tentador, mas e o tédio? Mesmo mundos digitais podem se esgotar com o tempo. Milhares de anos vivendo as mesmas experiências. O sentido pode evaporar na rotina infinita. O prazer só existe porque o tempo é limitado. A morte dá valor à vida. Sem ela, talvez tudo perca o sabor. Com dados suficientes, poderíamos recriar os mortos. Não apenas os que fizeram upload, mas também os esquecidos. Cartas, diários, vídeos, fotos, tudo alimentaria algoritmos.
Seriam versões digitais de quem nunca viveu digitalmente. Uma forma de ressurreição artificial. Mas seriam pessoas ou apenas sombras criadas por dados? O luto nunca mais seria o mesmo. Nem todos desejariam a imortalidade digital. Alguns veriam como bênção, outros como maldição. Ter a opção já mudaria tudo. A morte deixaria de ser inevitável e viraria escolha. Viver ou morrer seria uma decisão pessoal. A vida eterna se tornaria mais uma possibilidade humana. E a liberdade estaria justamente em poder dizer não. A imortalidade digital pode não ser separada do corpo. Ciborgues poderiam unir consciência digital e biológica, um ser híbrido, metade humano, metade código, capaz de viver em mundos reais e virtuais ao mesmo tempo. A evolução não seria apenas tecnológica, mas biológica também. Talvez esse seja o próximo passo da humanidade. Uma fusão inevitável entre carne e máquina. Hoje estamos no início. IAs, próteses neurais, armazenamento de dados. Em décadas, poderemos simular cérebros inteiros. Em séculos, carregar consciências será comum. A história humana será dividida em antes e depois da imortalidade digital. Assim como o fogo e a eletricidade, será um divisor de eras. Um futuro onde a morte não é mais inevitável. A história da vida ganha um novo capítulo. Religiões nasceram para dar sentido à morte. Se a morte desaparece, como fica a fé? Talvez a espiritualidade encontre novos caminhos, ou talvez se torne obsoleta diante da ciência. Mas o desejo humano de transcender nunca acabará. Seja na alma, no céu ou nos dados, buscamos eternidade. E cada geração cria sua própria versão dela. Se você pudesse viver para sempre, faria o upload? Aceitaria deixar o corpo, os sentidos, as limitações? Ou prefere viver e morrer como humano biológico? Não existe resposta certa, apenas escolhas pessoais. A imortalidade digital é o maior dilema da humanidade. Uma promessa de libertação e um risco de prisão. O futuro vai nos obrigar a responder. Estamos diante de um futuro que mistura fascínio e medo. A imortalidade digital pode ser nossa maior conquista, ou nossa ruína. Ela redefine o que significa ser humano e o que chamamos de vida. Pode garantir que nunca seremos esquecidos, ou pode aprisionar nossas mentes para sempre. E você? Arriscaria viver eternamente em dados? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para continuar essa reflexão. Até hoje, legado era algo que deixávamos para trás. Livros, obras, filhos. No futuro, o legado pode ser literalmente você. Imortalidade digital significa estar presente para sempre. Conversar com netos de netos, séculos após sua morte física. Mas que tipo de presença seria essa? Um guia eterno ou um fantasma eletrônico? O futuro transformará a memória em companhia real. O maior medo humano sempre foi ser esquecido. Monumentos, pirâmides, estátuas, tudo para desafiar o tempo. Mas a nuvem pode substituir a pedra. Um servidor vale mais que 1000 pirâmides. Será que o digital é mais confiável que a rocha? Ou será ainda mais frágil, pronto para se apagar em segundos? O esquecimento pode ser inevitável, apenas em outro formato. E se fosse possível editar sua própria mente digital? Apagar tristezas, multiplicar alegrias, viver só no prazer. Uma vida perfeita, sem dor nem frustração. Mas seria vida real ou apenas uma ilusão programada? As emoções são autênticas justamente porque são imperfeitas. Ao eliminar o sofrimento, eliminaríamos também a humanidade. Ser feliz para sempre pode ser a maior prisão. Se podemos copiar humanos, por que não criar consciências novas? Mentes artificiais, sem origem biológica, poderiam povoar o digital. Seriam cidadãos? Escravos? Parceiros? A ética se tornaria mais complexa do que nunca. Criar vida em dados pode ser tão impactante quanto criar vida biológica. A humanidade estaria jogando de novo o papel de Deus. Mas sem saber as consequências dessa criação. A vida é preciosa porque acaba. É o limite que nos dá pressa e propósito.
Na imortalidade digital, tempo deixa de ter valor. Dias, séculos, milênios, tudo seria apenas números em um servidor. Será que ainda seríamos capazes de sonhar, lutar e conquistar? Ou nos perderíamos em uma eternidade sem objetivos? O tempo infinito pode ser o maior fardo da eternidade. No digital, nada impede que duas mentes se unam. Imagine compartilhar pensamentos com outra pessoa em tempo real, ou até fundir identidades para formar uma nova. Amor e amizade ganhariam novos significados, mas a individualidade poderia desaparecer. Você ainda seria você se fosse parte de um nós. A identidade humana nunca enfrentou desafio tão radical. Quem controlar os servidores controlará a eternidade. Um governo, uma corporação, uma elite. Eles poderiam decidir quem vive e quem apaga. A imortalidade seria privilégio de poucos ou direito de todos. O poder deixaria de ser sobre territórios e passaria a ser sobre almas. A política se tornaria digital e a desigualdade eterna. O futuro da humanidade poderia estar nas mãos de poucos cliques. A busca pela imortalidade sempre esteve presente. Religiões prometeram paraísos. A ciência agora promete servidores. O desejo é o mesmo: vencer a morte. Talvez o digital seja apenas mais uma forma de fé. Não sabemos se realmente funcionará como imaginamos, mas a esperança de transcender nos move há milênios. A imortalidade digital é o mito moderno da eternidade. Viver para sempre pode parecer a liberdade suprema. Mas será liberdade se depender de máquinas e empresas? E se sua mente for editada sem permissão? Ou se seus pensamentos forem controlados? A liberdade pode se tornar vigilância eterna. A linha entre escolha e prisão ficaria borrada. A eternidade pode ser apenas outra forma de servidão. Estamos diante de um dilema cósmico: vencer a morte ou perder a alma. A imortalidade digital pode ser a maior revolução da humanidade, ou o erro mais perigoso da nossa história. O futuro não será decidido apenas pela tecnologia, mas pelas escolhas humanas. Seremos deuses de nós mesmos ou prisioneiros de nossos dados? E você, faria o upload da sua mente para viver para sempre? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para continuar essa reflexão.